Olá, meu nome é Patrick, eu sou aluno de Pedagogia, bolsista IC pela Unirio, pela área de Educação. Eu sou orientado pelo professor Marco Aurélio e hoje eu vim aqui para falar sobre as Irmãs Vicentinas, especificamente a respeito do título A Robin Hoodização Vicentina. Ou seja, como as irmãs davam aos pobres, tirando dos ricos. O objetivo inicial do plano era abordar o processo de instalação das instituições de educação vicentina no século XIX, observando os movimentos de luta e ativismo dos apoiadores da Associação São Vicente de Paulo e da educação para pobres, abordando a importância das filhas de caridade e da associação e sua influência na sociedade, visto que as instituições vicentinas tinham como princípio a caridade. As primeiras irmãs chegaram no Brasil em um sábado, 24 de fevereiro de 1849. Isso de acordo com um artigo no jornal Correio da Tarde. Para auxiliarem o bispo de Mariana, em Minas Gerais. E lá elas criaram um colégio que também criaram aqui no Rio de Janeiro, anos depois, chamado de Colégio da Providência, que era um colégio que servia também de asilo para crianças pobres. Em 6 de julho de 1853, mais 45 irmãs, com outros 5 missionários lazaristas, chegaram trazidos da França, também pelo ministro José Marques Lisboa. Ele era um ministro plenipotenciário, era um ministro específico para realizações de missões exteriores, e ele foi responsável por trazer as primeiras irmãs e trazer essas seguintes. E elas vieram para acrescentar os esforços das que vieram anteriormente, sendo que algumas vieram para o Rio de Janeiro, outras foram para Mariana e outras foram para a Bahia. O responsável por manter financeiramente as irmãs aqui no Rio de Janeiro, especificamente, foi João Vicente Martins. Ele era médico e homeopata português, que vivia aqui no Rio de Janeiro. E foi quem as orientou até o meio educacional e auxiliou a entrada delas na Santa Casa de Misericórdia, aqui do Rio. Motivo pelo qual elas vieram para a cidade. Cartas que ele escrevia para jornais locais e todos os jornais católicos do Brasil mostravam o total envolvimento dele com as irmãs. E no mesmo ano da morte dele, em 1854, ele auxiliou na criação da Associação São Vicente de Paulo, que seria dirigida pelas Irmãs Vicentinas e por outros vicentinos. A associação parecia ter 3 maneiras de arrecadar dinheiro para manter seus estabelecimentos: através de doações diretas, concessões de loterias e através dos pensionistas das escolas pagas. Artigos e cartas publicados em jornais pediam por doações às irmãs, mais especificamente a associação em si. Grande parte pedia para as doações serem feitas diretamente para os asilos e os colégios, para as crianças pobres, como era o exemplo do Colégio da Providência, aqui no Rio de Janeiro. A associação também conseguia legalmente concessões de loterias para arrecadar fundos para as escolas e outras instituições sob a administração dela. Parte do valor arrecadado com as vendas de determinadas loterias era destinado à associação, por ser uma instituição benfeitora, que utilizaria o dinheiro para construir escolas, orfanatos, casas de acolhimento, etc. Somado a isso, a associação também tinha isenção na taxação de lucros gerados, sendo cobrada somente a taxa de licença para a abertura do colégio e escolas, isso a partir de 1870. Antes disso, em setembro de 1858, por aí, foi aprovada a redação de um projeto de lei que dispensava tanto a Associação São Vicente de Paulo quanto outras corporações religiosas das leis de amortização para que possuíssem bens de raiz, que são prédios, estabelecimentos, casas, que antes tinham um limite de R$300 mil em 1857, quando o primeiro texto foi apresentado, mas nas atas seguintes dos anais do parlamento não havia esse limite apresentado.
A associação também recebia dinheiro através dos pensionistas de suas escolas pagas, sendo as principais o Colégio da Imaculada Conceição na Praia de Botafogo e o Colégio Santa Isabel em Petrópolis. O valor cobrado por elas abrangia tanto o custeio da estadia quanto as matérias ofertadas, havendo matérias que cobravam mais algum valor, tanto pelos professores não serem do meio dos vicentinos, etc. A presença das Irmãs de Caridade no Brasil, além de terem sido trazidas com o propósito de aumentar a equipe que cuidava dos enfermos da Santa Casa de Misericórdia no Rio de Janeiro, trouxe uma força para a representação ultramontana no Brasil, tendo entre os vicentinos o bispo de Mariana, Dom Antônio Viçoso, superior dessa congregação, como representante do movimento. Isso significa que a presença delas aqui era também política, ainda que elas não intervissem diretamente com o meio político. Isso no campo das ideias devido à oposição entre ultramontanos e liberais. Elas serem de uma ordem que apoiava o movimento ultramontano, ultramontano eram os religiosos que enxergavam Roma como o pilar do catolicismo. Eles viam Roma como o principal local de busca deles. Trouxe para mim uma interpretação mais condizente com o currículo educacional que elas apresentavam. O ensino religioso intrínseco nas outras matérias, em todo o ensino delas. Assim como a forma que elas organizavam suas escolas e tratavam as crianças. Sempre de forma muito igual, elas não pareciam ter uma distinção muito grande entre quem era pobre e quem era rico. O ensino era bem semelhante. Acredito que havia uma disputa política ideológica, principalmente por serem do movimento ultramontano, que era contrário ao movimento liberal, principalmente por conta da cisma, da separação que houve na igreja desde a Constituição Civil do Clero, na França, e que tornou os integrantes do clero em servidores públicos, que eram subordinados ao governo que estivesse vigente. Como o movimento ultramontano não aceitava essa subordinação, os liberais o enxergavam como uma ameaça. Não uma ameaça moral ou à nacionalidade do povo, mas aqueles que estavam no poder do Estado. As irmãs se tornaram arautos na maternidade dos deveres que as mulheres deveriam cumprir, sendo recatadas e obedientes, serventes, boas mães e esposas. Foi sendo construída essa imagem e não era negada por elas. Essa imagem da mulher santificada ao se compromissar com a família e que as futuras gerações dependiam da influência da mulher cristã. Penso que todas as reclamações, insinuações e tentativas de manchar o nome das vicentinas era estratégia puramente política, com alguns aspectos antirreligiosos e por conta dos laços ultramontanos que a ordem vicentina tinha para que a população desconfiasse do que elas ensinavam em suas escolas, a forma como ela tratava as crianças pobres e também as ricas. E seus motivos para fazerem tais ações também, como se elas fossem alienar seus alunos, que influenciariam seus pais contra o pensamento liberal e positivista. Bom, muito obrigado a quem pôde ouvir. Eu espero que estejam todos bem e seguros em casa. Tchau.